E a simbologia, a iconografia, ela está presente de forma constante, né, no nosso dia a dia, embora a gente nem sempre se dê conta disso. Ela define literalmente o nosso mundo, a partir das cores, a partir das ideias, a partir das sugestões que nem sempre são conscientes, né, muito pelo contrário. Então, querendo ou não, a gente usa esse símbolo sem perceber no dia a dia, ou melhor, no fundo, nós somos tomados e usados por eles. E, obviamente, como não podia deixar de ser, os estados se utilizam disso de forma profusa. Com o nazismo não seria diferente, criando uma estrutura gigantesca, imagética, sonora, né, e unificadora desse povo alemão. Existiam 3 reinos, etéreos, de certa forma, tá? Que era o Gnungagap, que era o grande vazio, o abismo primitivo de todo o universo. E ele ficava entre o Muspel, que era o reino do fogo, e o Niflheim, que era o reino da névoa e do gelo. E dessa união do Bor com a Bestla, nasceram 3 notáveis deuses: Vili, Ve e Votan. Em troca de um olho, por isso que Odin sempre usa um tapa-olho, ele teve que dar um olho como sacrifício, né? E de toda essa dor que ele sofreu, ele vai receber a sabedoria e a força do universo. Porque a runa extrapola o próprio sinal. Ela vai além, ela transcende. Ela se conecta com algo que está além do símbolo em si, ela se conecta com algo que é sagrado. A parte interna dos escudos também recebia runas ocultas, né? Por razões óbvias, né? Eram sinais de proteção para o guerreiro. Tu vai receber conselhos que vão te levar a chegar ao final dos teus objetivos, ao final, ao teu destino, seja ele qual for. Mas, obviamente, elas não são o único sinal utilizado pelos nazistas, né? Não é o único ícone, não são os únicos símbolos utilizados pelos nazistas. E a gente já conhece esse símbolo desde 7.000 anos, ou seja, 5.000 a.C. já é conhecido esse símbolo. O objeto arqueológico mais antigo que a gente conhece é um prato com o desenho de 2 mulheres e escorpiões, com uma suástica. Então, a suástica aparece como símbolo na arte e na arquitetura em toda a história da humanidade. Ela está presente em todas as civilizações, praticamente, principalmente as indo-europeias. Da mesma forma, ela representava uma espécie de fonte de energia que era capaz de criar as coisas do mundo. Então, ela simboliza uma espécie de energia cósmica, criadora do mundo. Mas, junto com as pesquisas que ele fez arqueológicas, ele encontrou várias suásticas em objetos, né? E ele passou a fazer a associação, porque essas suásticas foram encontradas ali perto do Estreito de Dardanelos, né, perto da Grécia. Presumiu que havia um elo entre esses antigos povos gregos e os teutões, né, que seriam os antigos teutônicos, né, os antigos alemães, os antigos germânicos, né, os antigos derivados dos arianos. Durante a Segunda Guerra Mundial, as fábricas da Coca que estavam na Alemanha não podiam vender Coca-Cola, porque a matéria-prima não chegava. Então tinha um cara chamado Max Kite, que era chefe de produção, e ele deu aval para a criação de um produto novo. Ele criou um refrigerante amarelo com sabor de maçã. A Fanta, ela nasceu no período nazista, recebeu o apoio da propaganda nazista para substituir a Coca-Cola na Alemanha. E claro que com o tempo, né, eles tiveram que acabar mudando esse símbolo. A Finlândia, ela foi invadida pelos russos na Segunda Guerra Mundial. Tens então, no mesmo símbolo, o físico e o transcendente. O elemento que te indica os lugares da Terra, né, os 4 pontos cardeais, os 4 polos, os 4 cantos do mundo, e o transcendente, o céu e o submundo. Existe uma ressonância desses 4 elementos, uma espécie de harmonia com todas essas dimensões da existência, o em cima, o embaixo, o céu, o submundo, os 4 cantos do mundo, o real e o imaginário. Então, de certa forma, a cruz também representa a árvore da vida. Do ponto de vista nórdico, lembrem que Votan, ou Odin, se prendeu ao Yggdrasil, a árvore da vida, a árvore cósmica que unia os mundos. Fora do cristianismo, tá, os astecas utilizam a cruz também como uma representação do mundo, né? Ela foi introduzida na cultura germânica, né, como símbolo militar na Primeira Guerra Mundial. A águia, ela tem um papel mítico. Em termos gregos, ela é a representação, ela é a própria manifestação de Uranus. Uranus, o nome do planeta vem daí, ele é a incorporação do céu, ele é o céu. E depois, inclusive, a águia vai se tornar o símbolo de Zeus, que é o deus maior do Olimpo.
A águia, então, como eu falei, ela representa a transcendência, ela representa o extrapolar do físico, ela representa sair para os céus em direção ao sublime, ao sagrado. A águia também era associada a Cristo, tanto quanto a questão da ascensão de Cristo, quanto a realeza de Cristo, né? Então ela é uma evocativa do poder, é uma evocativa da força, né? E isso está ligado a várias civilizações. E se a tua mulher tivesse algum problema de fertilidade, ela não conseguia ter filhos, tinha um remédio perfeito, que era pegar uma bebida alcoólica específica e misturar com um excremento de águia. E aí tu dava para a mulher e a mulher ficava fértil de novo, era uma maravilha. Como os olhos da águia são de uma clareza excepcional, tanto é que a gente usa o termo olhos de águia, né? Ela também está relacionada à clarividência. Esses símbolos que a gente está falando, eles eram aplicados a toda a estrutura. A Sturmabteilung é a SA, a primeira tropa que foi organizada pelo partido para combater, né, os inimigos do partido, inclusive literalmente bater nos caras. E essa foto colorida aqui embaixo é uma foto das tropas do Chile, é um desfile das forças militares chilenas. Hoje, eles são a representação do exército prussiano. E aí vocês veem a aplicação das coisas todas que eu estava falando, inclusive das runas. E aí entra a simbologia não só como símbolo em si, como elemento gráfico, mas inclusive com um fator psicológico. Era chamada de Totenkopf, e ela era usada junto já com a cor preta. E essa homenagem se dava através de um uniforme negro, em respeito ao luto pelo comandante morto. Existe uma outra versão que diz que essa caveira começou a ser utilizada por essas tropas como simplesmente um sinal de vingança contra os franceses. O que ela tenta, na verdade, é traduzir o mundo. A iconografia, a simbologia serve para isso, a partir de um determinado ponto de vista. O símbolo, então, nesse contexto, ele vai guiar, o símbolo vai dar sentido. A gente vive num mundo simbólico. E sem esses símbolos, a gente não tem como identificar, a gente não tem como representar, a gente não tem sequer como tentar entender onde a gente está ou o que a gente é. Porque esses símbolos são o que explicam o mundo. Saber como interpretar, né, a forma como a manipulação desse mundo se dá, como tu manipula e como esse mundo te manipula, a nosso favor ou contra, né, é simplesmente hoje, e mais do que nunca hoje, né, uma necessidade de compreensão e até de sobrevivência.